dia a todos e a todas. Damos início às atividades do segundo FLI Paracatu, Festival Literário Internacional de Paracatu, na programação local e regional. Eu sou Daniela Prado, presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas, sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, estou vestindo a camiseta do festival, com um macacão jeans, tênis rosa, e recebo hoje, para dar início às nossas atividades, o Elcio de Toledo. O Elcio de Toledo é brasiliense, poeta, serratense, professor, pesquisador, atua em movimentos sociais e culturais da cidade, historiador com doutorado em literatura pela UNB, faz parte do coletivo anarcopoético, que tem como proposta organizar ocupações poéticas em espaços abertos de Brasília, com música, poesia, exposições ao ar livre, performances e o que mais surgir de arte. Seus poemas e artigos estão em diversas coletâneas, antologias e revistas de literatura nacionais e algumas internacionais. Publicou 6 livros, entre poemas, contos e ensaios. Depois de 22, Rapsódia Brasilis em 3 atos, 2003, é a sua mais recente obra. O Elcio vai nos falar sobre... Só um momentinho. Oh, meu Deus, o documento some nessa hora, né? É sempre assim. Falarei para vocês o título exato da apresentação dele. Só um momento. O Brasil adentro na poesia e sua relação com a cidade, o sertão é nosso mar. Deixo vocês, então, com o Elcio Toledo. Oi. Olá, bom dia, Dani, bom dia, pessoal. Eu sou o Elcio de Toledo, como já foi falado, eu sou um homem branco, né, na faixa dos 50 anos, estou trajando uma bermuda vinho, uma bota verde, uma camisa verde, escrito Minas, que eu amo esse estado, e por sinal, a capa do disco do Milton Nascimento, e tem também um rosto do cantor Milton Nascimento. E estou aqui para conversar com vocês, assim, dentro dessa relação entre o sertão, né? E o sertão é nosso mar, como eu estou falando. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, mas ando muito por aí e pesquiso muito sobre essa relação, né? Até porque a construção de Brasília ela se deu muito em cima disso, das pessoas que saíram de todas as partes do Brasil para chegar num cerrado que não tinha absolutamente nada e erguer uma cidade de concreto no meio desse sertão, né? E aí esse meu livro, vou aproveitar e vou mostrando meus livros aqui, é sempre bom a gente fazer propaganda. Esse meu livro aqui, que foi o que eu lancei no ano passado, esse é resultado da minha tese de doutorado, que eu faço uma pesquisa sobre a relação entre poesia e a identidade cultural de Brasília, que é uma cidade muito nova, né? Principalmente se comparada a Paracatu, por exemplo, é uma cidade nova, mas já tem uma história muito rica. E essa história de Brasília também ela vem muito da história das pessoas que chegaram para construir essa cidade. Então, é essa síntese mesmo entre esse novo que a gente está querendo e o antigo que já existia, que a gente não pode virar as costas. Então, a gente vive muito nesse dilema. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Essa pesquisa aqui, por exemplo, desse livro, eu vou lá antes da construção de Brasília, né? Eu chego nos autores que já falavam do Cerrado, do sertão, na década de 50, Euclides da Cunha, né? O próprio Drummond tem os poemas que já falam. Guimarães Rosa tem 2 contos muito interessantes que falam de Brasília antes de ser ocupada. Tem um conto muito lindo que ele fala, inclusive, dessa ocupação de Brasília, quando começam a chegar os tratores, as máquinas, para derrubar tudo de vivo que existia e trazer algo que não se sabe o que, né, naquela época. Então, é bem isso. E aí, fazendo até um paralelo com a obra, né, do Afonso Arinos, do patrono aqui dessa casa, que é interessante, né, nesse sentido também, né, o que eu li, eu conheço pouco,
né, da obra de Afonso Arinos, mas é bem interessante a gente perceber essa relação dele, muito de resistência, né? Ele foi um resistente no sentido da arte, né, de escrever e de bater o pé em cima daquilo que ele queria, né? E, de um certo modo, com o passar do tempo, e aí a história é muito legal, né? E a minha área de atuação também é a história é muito legal porque ela vai falar para a gente depois. Não adianta a gente chegar aqui e se autoproclamar, falar, eu sou isso, eu faço aquilo. É a história que vai dizer. E Afonso Arinos, na literatura, ele foi muito bombardeado, às vezes, nisso, quando chegou o modernismo, que é um movimento muito rico, muito legal, mas falar, não, ele está parado no tempo, ele está ultrapassado, né? Exato, passadista, aquela coisa, a gente quer um novo. E aí a gente vai ver que o novo, gente, ele não brota do nada. O novo, ele tem uma raiz ali no antigo que ele jamais vai desprezar. Então, isso é bem interessante, né? O poema, que é um poema, quase um poema crônica dele, né, o Buriti Perdido, ele fala muito dessa resistência, né? Ele fala muito disso, ou seja, vai chegar o tempo em que a gente vai querer construir alguma coisa, mas esse Buriti vai ficar aqui como símbolo de alguma coisa que já existiu, de alguma coisa que está aqui e de alguma coisa que é muito importante para esse futuro que está chegando e que a gente não sabe o que é. Então, é bem essa ciência, é bem nesse sentido que eu trabalho com os meus poemas, né? Eu trabalho muito, a minha perspectiva é muito da literatura mais moderna, né? Eu trabalho muito com geração de mimeógrafo, poesia dos anos 70, 80, a geração beat, que são poetas bem, vamos dizer assim, bem modernos, né? Bem contemporâneos, uma linguagem mais... Mas a gente nunca pode desprezar aquilo que a gente... que nos fez chegar até aqui. Então, de tudo isso que a gente está falando, eu não posso negar o antigo, eu não posso negar, mas também eu não posso me negar enquanto novo, enquanto jovem. Eu estou vendo que a plateia aqui é muito jovem, isso eu fico bem feliz de ver, porque é isso, assim, a gente está aqui e a gente tem um futuro para construir. E aí que vocês construam esse futuro pensando nisso também. Assim, vocês não vão ficar só presos no passado, mas também vocês não vão negar tudo isso que vocês, né, que trouxe vocês até aqui, toda essa história que tem. Então, é mais ou menos, estou falando aqui, mas você fica à vontade para perguntar, para me interromper também, Dani. Pode ir, Elcio. Eu tenho alguns questionamentos a te fazer, mas eu quero que você apresente primeiro. Não, mas é bem nesse sentido que eu quero colocar. Esse aqui é meu outro, é um livro que eu lancei também o ano passado, esse de poemas, que também diz muito sobre essa relação. É um poema, é um livro chamado... Eu adoro os títulos longos, né? Esse aqui é Depois de 22, Rapsódia Brasilis em 3 atos, que são 3 partes de um livro que conta de poemas, mas que, na minha cabeça, ele está contando uma história que passa pela Bahia, chega em Brasília e vai, no 3º ato, não se sabe para onde, que é isso que a gente vê, né? O Depois de 22, que esse livro eu encerrei, eu finalizei em 22, então é depois de 22 e depois de 22 também, porque a gente passou um tempo muito pesado até 22, de pandemia, de negacionismo, de ataque violento à arte, à cultura, a gente passou por muito disso. Então, esse livro, ele trabalha nessa perspectiva, só que eu vou antes. E esse 22, ele é muito simbólico nessa relação também entre o futuro e esse passado, né? Na literatura, depois de 22, é porque eu digo que esse livro tem uma pegada muito mesmo do modernismo, né? Então, depois de 22, esse livro foi finalizado 100 anos depois da semana de 22. Nós também temos o 1822, ou seja, 200 anos dessa independência, que a gente está querendo saber se ele vai acontecer ou não, né? Até hoje, de 1822, e o 22 de 2022, que a gente está chegando daqui para diante, que a gente quer buscar algo novo, algo melhor. E eu acho que a gente só consegue isso por meio da arte, por meio da cultura, né? E quando eu falo arte e cultura, a educação ela está dentro disso, né? A gente não desvencilha. Agora, a educação ela está muito dentro da cultura, que para mim tem um sentido muito maior, esse sentido antropológico, que é a arte também, mas a cultura é isso da gente se enxergar, da gente se entender no nosso meio e entender o outro também. Essa relação de identidade, pertencimento. Se identificar, de pertencimento. Então, é isso que é essa cultura que a gente tem que ver. Acho que hoje isso é muito presente, é muito caro. A gente tem que lutar muito para isso, né?
para a gente se entender nesse mundo, até para a gente saber o que a gente quer, a gente primeiro tem que se entender nesse mundo. Ou seja, quem sou eu aqui nessa cidade de Paracatu em 2024? O que é isso? O que é essa cidade para mim? Quem sou eu nessa cidade? Que a partir daí... E aí quem sou eu nessa cidade tem um passado, né? Tem um lastro ali que eu tenho que entender toda essa história. E daí a gente vai construir esse novo, né? A gente constrói. Agora o novo não brota, né? E assim, só para fechar, eu falo novo no brota, que é bem interessante, como eu sou de Brasília, eu pesquiso Brasília, e aí tem muito essa lenda também de que Brasília brotou, parece que Brasília brotou do nada, né? Tem a Sinfonia da Alvorada, lá de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que ele coloca bem isso, né? No princípio era o ermo, era o vazio, era o nada. É linda essa Sinfonia da Alvorada, é maravilhosa, mas parece que não é real, que parece que não existia nada. Ou seja, Brasília, aquele sertão ali, era terra de tropeiros, você já tinha terra também de indígenas passando, você já tinha uma troca, né? Vila Boa de Goiás, Planaltina, que é a cidade, hoje uma região administrativa de Brasília, ela fez, semana passada, 164 anos. Ou seja, Planaltina existia há 100 anos antes de Brasília ser construída. E hoje Planaltina é uma mera região administrativa de Brasília. Então já tinha tudo isso, né? Pirinópolis, né? Toda essa, o quilombo do Mesquita, né? Que trouxe força, mão de obra para construir, que é ali perto nessa saída sul aqui, né? Não, o quilombo já está aqui, cidade ocidental, né? Quem sai aqui é um quilombo que existia bem antes e que trouxe muita gente, levou muita gente para Brasília para ajudar na construção. Então, é isso, assim, nada brota, né? Por mais que a gente tenha esse marketing, e hoje esse mundo muito veloz, né? Eu sou o primeiro, a gente gosta de... É o mundo da autoproclamação, né? Esse é o primeiro livro que se faz sobre isso, é a primeira não sei o quê. Será, gente? Não a gente nem precisa disso, não tem só o que fazer. O Elcio, vocês percebem que o Elcio vai fazer esse diálogo entre a história, né, que é a área de formação, e a literatura. E aí eu te pergunto, até para você conversar um pouco aí com esses meninos, né? Dentro da concepção da sua obra, né? Você acabou de nos dizer que 2022 é justamente essa ponte, né, com o passado e essa projeção para o que virá. O que você espera para a literatura? Que pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Primeiro eu espero que as pessoas leiam. Vamos continuar lendo. Aliás, eu tenho certeza, né? Acho que a gente pode até colocar isso como certo, que a leitura ela não vai acabar. Eu acho que isso aqui, inclusive, eu sou um defensor disso aqui ainda, do livro físico mesmo. O livro, matéria, físico, ele não vai acabar. Enquanto objeto mesmo, por mais que a gente tenha essa evolução dos e-books, a gente tem todo acesso à questão virtual, que ajuda. Isso é muito legal também, a gente não pode desprezar. Mas isso aqui, ele vai existir. Eu acho que a gente consegue, né, ter isso. Então, para depois, eu acho que é essa retomada. Eu acho que depois de 22, a gente tem que voltar um pouco, inclusive, para entender a nossa história, porque a gente está num mundo muito confuso e a gente precisa entender a nossa história, porque as coisas estão aí, gente. Os livros, eles estão aí. Isso aqui, que é contado no livro, isso aqui é poesia, beleza, isso aqui é ficção, isso aqui a gente viaja, a gente transcende. Mas se você pegar um livro de um sociólogo, de um historiador, sabe, de um cientista político, ele não está escrevendo aquilo ali só da viagem da cabeça dele. Ali tem uma história que o cara pesquisou e é factível, ele está contando. Então, depois de 22, eu espero que a gente volte um pouco para esse tempo onde a gente lia e estudava com mais profundidade a nossa história, para a gente se entender e a gente conseguir ter esse mundo mesmo, mais diverso, né? E aí o tema dessa feira, né, dessa festa literária é isso, né? Amor e diversidade. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque esse é o caminho, né? E quando eu falo diversidade, é essa mistura, é essa simbiose, é esse respeito que a gente tem que ter por tudo isso que existe, que está do nosso lado. Eu posso até nem concordar, mas existe. E se existe, vamos lá. Essa relação, né, que a gente chama na história da dialética mesmo. A gente vai na conversa, no conflito do diálogo, não na violência, a gente vai discutindo, conversando para chegar em alguma outra ideia. Então, isso é uma coisa que eu espero. E eu acho que só a arte,
Só a literatura, eu acho que a poesia ajuda muito nisso, vai fazer com que essas coisas fluam, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, e quanto mais a gente transcender, porque é legal isso, assim, da ficção, da poesia, do romance, quanto mais a gente também se deixar levar por essa coisa, mais a gente vai ter um olhar também bem mais livre, né? E eu vou pegar esse gancho, então, e te trazer uma colocação e até uma provocação. Qual a necessidade da ficção no mundo contemporâneo? No mundo em geral, mas hoje, no mundo contemporâneo. Uhum. Que papel tem a ficção na nossa vida? Olha, aí eu vou lá naqueles caras que ninguém sabe de quem é essa frase, mas ela é bem verdadeira, né? Uns dizem que é Ferreira Goulart, outros dizem que o Nietzsche já falou, que é a coisa da arte, né? Ou seja, a arte existe porque essa vida só não basta. Então, assim, né? Então, a importância da ficção é isso. A gente tem que se agarrar em alguma coisa. E a gente se agarra na religião, a gente se agarra, tem gente que se agarra nas drogas, tem gente que se agarra... Mas a arte, ela é essa viagem que trabalha muito com essa relação da liberdade. E a arte, ela trabalha com uma coisa muito legal, que é isso aqui, é o sentido, né? Ela pega de um jeito que só depois você vai tentar explicar. Não sei se vocês já participaram de uma experiência dessa, que você está lendo um livro, devo puxar bem para o livro, mas vendo um quadro, você fala, gente, eu não sei nem o que é isso, mas o negócio mexeu comigo de um jeito que eu estou aqui, sabe? Eu nem sei, eu já ouvi isso, assim, eu nem sei se eu gostei, mas eu não parei de pensar nisso durante muito tempo, porque o negócio bateu de um jeito. Então, a importância da arte é isso, assim, porque é algo que deixa a gente, né, é a fruição, assim, deixa as coisas irem num momento onde a gente está muito querendo adivinhar tudo, querendo falar sobre tudo, querendo ter certeza de tudo. A arte, ela não trabalha com essa certeza. A literatura, a ficção, ela não trabalha com essa certeza. E na ficção, a gente pode tudo. Isso é que é mais lindo também. Na ficção, a gente pode tudo. Eu posso, não é? A gente pode ser. Eu posso ser homem, eu posso ser uma onça, eu posso ser mulher, eu posso ser um indígena, eu posso ser o que eu quiser na ficção, nesse sentido, e colocar uma história e construir. Claro que tudo que eu faço, eu acho que tem um pouco de mim, né? Tudo que a gente constrói, tudo que a gente constrói tem um pouco da gente, mas a gente tem essa liberdade que a gente pode colocar ali, né? Eu falo, dá para brincar com muita coisa, né? As pessoas olham e falam, nossa, você escreveu isso. E é legal também, Paulo, nossa, você escreveu isso, você devia estar num momento assim tão... Eu falei, não, eu estava legal, feliz, eu só tive essa ideia. Eu estava tudo lindo, esse sol maravilhoso e tal, mas eu, sabe, me veio uma ideia, eu resolvi escrever um poema bem pesado, bem triste, mas... então, isso é essa liberdade que a gente pode, né? E nós vamos aproveitar o Elcio aqui, gente, para trazer todos esses movimentos que ele faz nessa mistura, né, nesse sujeito multifacetado que passeia por diversas áreas. E eu vejo que você pesquisa poesia marginal. Conta para esses meninos aí, para nós, o que é poesia marginal? Pois é, o que é essa poesia marginal, esse termo marginal na poesia? Esse termo marginal ele surge lá na década de 70, porque o marginal no sentido era a literatura que estava à margem das grandes publicações, e o autor também. Lembrando que lá na década de 70 a gente estava vivendo um período de ditadura pesadíssima, uma censura muito cruel, e os grandes artistas, tanto na música como literatura e outras artes, não tinham espaço, né? Eram todos proibidos, ou quem era muito, estava numa grande editora, numa grande gravadora e não chegava. Então, surgiu esse movimento dessa literatura marginal e a literatura de mimeógrafo. Então, assim, eu vou fazer aquilo do meu jeito. Se a grande editora não me publica, eu vou me publicar. Imagina isso naquela época, década de 70. A gente não está falando de Facebook, de Instagram, está falando de nada. Era papel. Né? Só uma abertura. Os meninos mais novos aí, vocês sabem o que é o mimeógrafo, gente? O mimeógrafo era a antiga copiadora que existia. Era um aparelho, né, que a gente colocava álcool, uma tinta, né? Tinta, e rodava, e a gente cheirava aquilo, né? Ficava cheirando aquele álcool, né? Professor, lá em Brasília era conhecido como cachaçinha. Aqui também né? é o famoso cachaçinha, porque o mimeógrafo é a álcool. Você tinha que colocar o álcool,
botar a folha ali, rodar manualmente, o mimeógrafo manual, depois teve o elétrico. Então, você rodava aquilo, ia imprimindo, né? Ia fazendo uma impressão, e aquele cheiro de álcool subindo. Então, a gente falava, vamos lá para o Cachaçinha, rodar as provas. Agora eu me senti antiga. Então, depois vocês dão um Google, viu, meninos, para vocês saberem o que é o mimeógrafo. E olha que nós somos modernos, mas a gente tem essa história. Mas é nisso. Então, esse mimeógrafo aí, que ele ajudou muita gente a se publicar. Né? No Rio de Janeiro tem um cara que já faleceu há muito tempo, chamado Guilherme Mandaro, era um grande poeta, pouco conhecido, e ele era um professor de cursinho naquela época. E aí ele usava exatamente o mimeógrafo do cursinho pré-vestibular para publicar os poemas. E aí ele começou a publicar muita gente. Chacal, Charles Peixoto, os poetas que hoje estão aí, né, muito conhecidos, poetas que hoje foram para a música. Tem um poeta chamado Bernardo Vilhena, que as pessoas não associam muito, mas quem é um pouco mais antigo, gosta de rock, as músicas do Lobão, a maioria são poemas do Bernardo Vilhena, as músicas da Blitz, e várias outras músicas, são poetas que depois foram muito para a área da música e também viraram muitos roteiristas de programas de humor, de programas para jovens. Então, essa geração, né, da poesia marginal, ela surge nisso. Então, era a poesia que estava à margem. Uma outra característica bem interessante é porque eles falavam muito isso. O próprio poeta, ele é a extensão da sua poesia. Então, como a gente tinha um movimento de ditadura, de repressão muito pesado, não podia publicar. Então, eles faziam o seu próprio livro, mas eles também eram os vendedores dos livros e eram os marqueteiros dos seus livros. Como marqueteiro, eles entravam na fila de um evento cultural ali e começavam a declamar poesia. Eles jogavam poemas, publicavam e jogavam poemas, papéis, né, do 15º andar lá dos prédios do Rio de Janeiro e São Paulo, já faziam assim, tem, na história, depois vocês começam, se vocês foram pesquisar, tem histórias bem interessantes, que hoje até, né, ecologicamente falando, não é legal, mas naquela época, imagina, você tem uma chuva de poemas, você está ali, a pessoa sobe lá no 15º andar de um prédio e solta aquele tanto de papelzinho com vários poemas pelo centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro. E na minha cidade, Brasília, a gente tem isso também, esse movimento também foi muito forte em Brasília, né? Paralelo a isso, que ele está em São Paulo, Rio, mas assim, foi um movimento que pegou essa década de 70 no país todo. E em Brasília a gente tem o Nicholas Beck, eu acho que é o poeta mais conhecido também, e vários outros poetas, Luiz Turiba, e tem o meu amigo hoje, o Soter, que era o editor do mesmo jeito. Ele tinha um mimeógrafo. Então, ele que editou os primeiros poemas desse pessoal. Porque ele pegava o mimeógrafo dele, e hoje ele continua editando, e ele faz umas publicações em facsímile, ele publica como se fosse, né, uma coisa mais moderna, mas ele publica do mesmo jeitinho como se fosse na década de 70. Tem os livrinhos dele, né, muito parecidos, para manter isso. Assim como os cordelistas, né, ainda fazem também lá no Nordeste. A gente quer saber mais da sua obra. Leia para a gente alguns poemas, selecione alguns para conversar conosco sobre eles. Olha, eu selecionei aqui 82 poemas para falar para vocês. Não. Outra coisa é isso, poeta, quando tem um espaço, né, adora falar, opa. Mas eu vou ler uns aqui. E muito assim, pensando nessa relação do que eu li do Afonso Arinos, nessa questão da resistência. E esse Buriti, que esse Buriti perdido, ele me pegou muito, assim, esse poema, que esse Buriti também, ele é físico, talhar, mas ele é uma metáfora muito legal exatamente dessa resistência e das pessoas, né? É uma metáfora dele até, né? Ou seja, sim. Como é que eu resisto nisso? As coisas podem ir, podem mudar, mas eu estou aqui para marcar isso, apontar o horizonte e também como farol olhar para trás, né? Welsh, a gente conta com a presença do Lavoisier Bernaz aqui hoje, que é o ocupante da cadeira número 5 aqui da academia, que honra, cujo patrono é o Afonso Arinos. E logo após a sua apresentação, ele vai fazer uma leitura dramatizada do Buriti Perdido e fazer também alguns comentários. E vai ser ótimo para quem vai ver aqui agora a leitura do Welsh, poder depois fazer um paralelo. Tem um poema aqui chamado Estrelas, que diz assim: na escuridão, quem manda são as estrelas. Multidão dispersa pelo universo que faz questão de piscar só para quem lhe agradar. Andrômeda, Órion, Aquário, Escorpião discutem em sussurro o futuro do planeta.
enquanto Taliel, Chico Preto, Ribamar, Biro, Zóio, Toinha, de Lourdes, Maria de Pia e todos os pequenos embalam-se com o vento que sacode e embaralha tudo que foi decidido nos subterrâneos das constelações. Os trabalhadores não têm tempo para contemplar o céu. A certeza de que algo encanta seu sono já basta. Brilhos granulados pirilampam pelos sonhos. Todos os ditos e vereditos das entidades em festa nas encruzilhadas do breu, dissipados com as estrelas que se escondem ao nascer do dia. A beleza da noite só tem sentido se o amanhã se faz presente. O resto é sonho. E se me permite, eu vou ler mais um aqui, que exatamente fala da minha cidade, Brasília. E dessa relação, né, das pessoas que vieram para construir. Chama Candangos. Todo mundo aqui sabe quem são os candangos, vocês sabem? História. Né? E o candango, inclusive, antes era um termo pejorativo. Só para vocês terem uma ideia dessa questão da resistência e como o tempo ele vai depurando e vai mostrando para a gente como as coisas são de fato. O candango, inclusive, e eu estou pesquisando isso, eu trabalho com memória, patrimônio, identidade. Candango é um símbolo, inclusive, e era um rato, vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo esses dias até. Foi descoberto, na época da construção de Brasília, um camundongo, um rato, que só existia lá em Brasília na época da construção. E aí, olha que louco, né? O pior de tudo, esse rato ele foi dissipado, ele acabou, ele não existe mais. E era o rato que deu o nome a esse rato de candango. Porque candango era, na história, se a gente for pesquisar, é um termo que vem do pejorativo. Uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa... Assim como o índio, né? É, assim como o índio, né? Quando falam, né? Que é bem pejorativo. E hoje o candango, para nós, lá é um símbolo de orgulho. Né? Eu sou filho de candango. Meu pai chegou em Brasília em 1957. Era só poeira. Brasília foi inaugurada em 60. Meu pai saiu do interior de São Paulo, foi para o interior de Minas, conheceu minha mãe em Tapecerica, em Minas, veio para Brasília e trouxe toda a família da minha mãe. Trouxe meus tios, trouxe meus avós, todo mundo. E meu pai não tinha família, saiu sozinho, largado, trouxe todo mundo. Então, essa é a história de muita gente, né, nessa questão muito bonitinha, da gente se, né, construir alguma coisa. Então, vamos lá, gente, ao poema. Candangos. Anos 60. Modernidade que se inventa na boleia bandeirante, aterrissando nos platôs carpidos do Planalto Central. É muita peia de poeira retirante, é muito chão, muita solidão na boleia, é muita gente. Frio cortante, feito pio de Siriema. A cidade há de lamber suas feridas. Os vincos da velha mesa agora desenham marés recolhidas. Chama a atenção para um horizonte que insiste em perturbar pela pura falta de existência. Gotham City, esquadrinhada pelo ar rarefeito da capital, que há muito insiste em cegar meus olhos cerrados. Onde estou nesse deserto de concreto? Quem eu sou quando estou fora do labirinto de asas e eixos? Por onde vou com esse céu que não me diz onde estou? Está claro que à frente os vagos sinais levam a um frenesi de falsa alucinação. É muita luz para nada se ver. A cidade para os que têm estômago, não mais aquela que trazia fome no embornal apinhado de sonhos. Canteiro de obras de arte, artificialidade mundana fincada em sertão monumental. De carona com utopia, todos os tipos humanos, sagaz engano, épica saga, no meio do nada, os candangos em sua sagarana. Como andarilhos a caminhar com o passado em seu calcanhar. Tudo isso se deu num tempo não muito distante, quando extraterrestres aqui desembarcaram de galáxias nordestinas, iludidos com a possibilidade de uma promissora civilização. São os candangos. E que bonito é a literatura contando a história, né? E me chamou a atenção dois movimentos que você faz aí no texto, e um que é uma das coisas que eu gosto muito, inclusive na minha própria escrita, que é trabalhar com essa possibilidade de interpretação de uma mesma palavra, né? Quando você diz olhos cerrados, isso me chama muito a atenção, né? De cerrar, de fechar os olhos, mas de pensar também na nossa vegetação, no nosso espaço, né? Quando você menciona essa sagarana, fazendo alusão, é claro, à obra do
eu penso, né, do Guimarães Rosa, né, e esses extraterrestres, né, não somente como alusão aqui é de outro universo, né, mas que cai ali, né, essa galera que veio fora da terra, fora né, de outra né, terra, de outro né, lugar. Muito bonito isso que você faz no seu poema, muito legal. Que bom, obrigado. E a palavra, né, gente, assim, isso é interessante da língua brasileira, né, essa língua portuguesa brasileira. A gente tem essa palavra que é muito, ela aponta para vários lados. Então, e é uma coisa muito legal, eu gosto muito, assim. Quem escreve, se trabalhar com essa questão da palavra, e aí tem um parênteses que eu gosto de fazer sempre, assim, escrita, poesia principalmente, é trabalho, é muito trabalho. A gente tem muito de inspiração, mas é trabalho, é pesquisa, é olhar a palavra, é burilar um texto. O poema, para mim, ele não está pronto assim, né? Às vezes até tem alguma coisa, uma ideia, eu escrevo, mas ele só vai ficar pronto depois de muito tempo que a gente tem que ler, entender. Então, brincar, trabalhar com essa palavra é muito legal. Tem um poeta português que eu adoro, o Herberto Helder, que ele diz que montar um poema é como uma bomba de armar, que ele diz que ele vai armando essa bomba com cada palavrinha certeira ali, e ele tem que colocar a palavra certa, porque se ele escorregar na palavra, ele explode antes e ninguém vê o poema, que fica muito ruim. Então, a ideia é armar essa bomba para, na hora certa, ela vai explodir em milhões de fractais. E aí, cada um vai ter uma ideia. Isso que é legal também, na ficção, na poesia. Cada um vai para um lado no poema. Esse mais um, né? Que nós, enquanto interlocutores, com a nossa consciência de mundo, com a nossa formação, com as nossas experiências prévias, qual é o diálogo que eu construo com o que você me oferece no seu texto? Né? Exato. Welson, eu estava pensando aqui, né? Brasília e Paracatu tem uma conexão muito forte, né? Como esses bandeirantes que passaram por aqui e há 164 anos estavam lá em Planaltina, possivelmente pisaram aqui o nosso solo. Paracatu teve um movimento na contrapartida desse diálogo entre o moderno e o antigo, com uma visão que era natural, né? 1960, Constituição de Brasília, concreto, mas, infelizmente, Paracatu perde com isso. As pessoas que moravam aqui, que estavam por aqui vendo, entendam isso, tá, gente? Entre aspas, o progresso chegando, entenderam que Paracatu também precisava passar por um processo de modernização. Não sei se você sabe dessa história, mas nós tínhamos aqui um teatro filodramático. E esse teatro veio ao chão, porque as pessoas que estavam morando aqui na época, né, pensaram, não, vamos fazer uma arquitetura moderna. Né? Então, nós perdemos muito. Eu acho que esse é o grande cuidado que a gente precisa ter, e eu falando cuidado em todos os sentidos mesmo, né, na acepção da palavra, de atenção a isso e também de zelo, né, ao nosso patrimônio, né, a manutenção desse patrimônio, essa conexão entre passado e presente, não num discurso extremamente futurista, né? Não é essa a minha proposta, mas dizer que esse novo e esse velho, né? esse diálogo intergeracional precisa acontecer. Mas Paracatu sofre essa influência negativa de Brasília. Bom você vir aqui hoje, né? Para a gente tentar um pouco desmistificar isso que outros olhares para Brasília, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso também, né? Mas é engraçado porque a Brasília sofre essa influência negativa de Brasília. É tão louco, porque a gente vive isso lá. Como eu falei, uma cidade que tem 64 anos, mas ela já tem uma história. Então a gente vê coisas de Brasília daquela época que também estão sendo totalmente desvirtuadas. Nós agora, há um mês atrás, coisa de um mês, foi aprovado o novo PPCURB, que é o Plano de Orientação Urbanística da cidade. E, assim, um absurdo o que estão fazendo com a cidade em nome de um progresso muito capitalista. Assim, o discurso vocês já devem ter ouvido muito isso, nós vamos gerar emprego e renda. Ali onde era uma área para ser uma área verde, um parque, nós vamos botar vários prédios, hotéis, vai gerar muita renda e muito emprego, gente. É algum emprego e muita renda para quem já tem muito, não é? A gente não vê nada. Então, isso está acontecendo com Brasília, que é uma cidade, todo mundo diz, uma cidade nova. Imagina, né, quando a gente pega Paracatu. Eu tive em Planaltina, eu trabalho com essa questão de memória e patrimônio. E a gente esteve lá em Planaltina,
E foi exatamente essa sua frase, é o que a gente vê em Planaltina, que tem um casario lindo. Aí ele fala, gente, a moda agora, é a tal da moda, então, que a gente tem que tomar muito cuidado. A moda agora é esse prédio de blindex, essa coisa aí que ninguém vê nada de dentro nem de fora, e acaba. E a menina estava me mostrando, estava com uma amiga, ela morou lá, aqui era um casarão lindo, da família que não sei o quê. Eles derrubaram e fizeram um predinho, que agora é assim. Então, a falta, e aí esse cuidado, porque às vezes um movimento, você não consegue voltar atrás. Você derrubar um casario desse, não tem como voltar atrás. Então, esse cuidado. E o moderno é isso aqui. O moderno é a gente, é a juventude ocupar esses espaços e valorizar isso. Isso é o moderno, sabe? A gente está ali. E se a gente pega isso nas outras cidades, a gente vê muito. Pernambuco é isso, Bahia é isso, Manaus, as pessoas estão ocupando isso, fazendo sem destruir. Você não precisa, eu posso ocupar, igual a gente está fazendo aqui. Esse casarão maravilhoso, antigo, a gente pode fazer discussão de tudo quanto é tipo aqui. Sabe? Não é essa a questão. A gente não vai dessacralizar se a gente, sei lá, fizer até uma festa aqui, desde que essa festa não abale as estruturas e nada, ninguém vai dessacralizar isso. A gente está valorizando. A gente está mostrando, olha que lindo isso aqui. Vamos fazer isso lá naquele casarão antigo, vamos fazer lá, que a gente, inclusive, traz um movimento de preservação. Então, o moderno hoje é isso, é a gente entender a nossa história e falar, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, porque daqui a pouco, gente, ó, vocês que estão aí com 20 anos, 18, 16, daqui 15. A pouco vocês estão 15, daqui a pouco é rapidinho, vocês estão com 40, com 50, e vão falar, poxa, mas era legal, eu brincava ali, e acabou, olha só. Aí depois você vai lembrar, ixi, eu ajudei a acabar, né? Fala, e fui eu que ajudei. Então, esse cuidado, gente, e isso é moderno, a gente está aqui, está fazendo as coisas, está olhando, e aquela história, né, da grama do vizinho que é mais bonita que a nossa, mais verde que a nossa. Aí a gente não dá valor e chega alguém de fora, olha isso aqui e fala, nossa, que maravilha. Eu estava aqui tirando um monte de foto antes de começar. Né? Aí quem chega de longe, olha e fala, gente, que isso aqui é lindo demais. Você, nem sei, isso é a casa velha de alguém aí. Aí daqui a 20, 30 anos você vai falar, nossa, aquela casa velha era um negócio muito legal, e então, vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. E o Elcio, é justamente esse trabalho, né, que a gente tem tentado fazer aqui em Paracatu. A Academia de Letras tem esse objetivo de ser um espaço de salvaguardar o patrimônio material e imaterial. A gente já caminha para os 5 minutos finais, nós temos, infelizmente, tempo. Eu ficaria aqui a manhã inteira escutando o Elcio falar, gente. Estou adorando, mas eu quero ver o bonitinho, eu quero ver a performance, eu quero ouvir também. Com certeza. Então, vou te deixar esses 5 minutos finais para você fazer umas últimas colocações. Onde que a gente pode te encontrar, sobre o seu material. A gente quer manter essa conversa. Isso, gente, eu espero ser convidado mais. Isso aqui é muito legal. Assim. E quem trabalha com poesia, com arte, só tem sentido se a gente tiver isso aqui. Né? E a arte, a poesia, eu digo que a escrita, né? Acho que é a arte, uma das artes mais solitárias que tem, né? Porque o músico, ele está ali, né? O ator, ele está aí sempre de cara com o público. A gente escreve. E aí, quando a gente tem oportunidade de mostrar, de conversar, é muito legal. Então, eu estou nessas redes ali, Instagram, Facebook, eu sou tão antigo que ainda tenho Facebook, viu? Né? Que dizem que o Facebook é tão antigo agora, né? O pessoal, não, o Facebook agora é... Meu filho fala, Facebook agora é cringe, é fora de moda. Falei, eu não abro mão do Facebook porque ele me lembra os aniversários. Lembra muita coisa. E dá para a gente colocar textos, né? Textos maiores. Então, eu estou lá, o Elcio de Toledo, né? Meu e-mail, elciodetoledo@gmail.com, se alguém quiser procurar alguma coisa. Tem algo meu no YouTube também, a gente trabalha eu tenho um coletivo, né? São 3 pessoas que a gente faz essas ocupações lá em Brasília, que é o anarcopoético, a gente junta música, teatro no meio da rua, performance, fotografia, o que tem, a gente ocupa os espaços, já tem 10 anos que a gente faz isso lá. Então, me procura aí, que meu nome também não é tão comum, né? Então, só procurar o Elcio de Toledo. Esse aqui é meu mais recente livro, eu lancei ontem aqui, estou com ele, quem quiser adquirir também, porque a gente tem que fazer sempre isso, porque como é trabalho, gente, a gente vive disso também. Então, é isso aqui, a gente faz, a gente produz e a gente paga as contas
com isso. Aliás, é meu sonho. Eu ainda não consigo pagar minhas contas com isso. Eu sou professor, faço outras coisas, mas o sonho de todo artista é também se manter e se bastar pelo seu trabalho. E é um recado que eu deixo sempre, que a gente tem que respeitar demais, demais essa entidade chamada arte. E quem trabalha com a arte, assim, o artista, o poeta, o ator, o artista plástico, o grafiteiro, o restaurador, o videomaker ali, o cineasta, isso é trabalho, gente, e quem mexe com isso, você vai olhar a cadeia produtiva ali, o que está por trás, é muito legal. E para quem está aí novo, procurando, né, algum caminho, isso é um caminho também. Se a gente levar a sério, se a gente olhar, isso é um caminho. Porque eu sou da época que é isso, mamãe falava assim, filho, você vai ser um doutor um dia, né? O doutor era ser um advogado, ou ser um médico, e eu não sei se essas profissões já se esgotaram, né? Hoje eu sou doutor, eu falo para a mãe, eu sou doutor em literatura. Então, você pode ser doutor em arte, você pode trabalhar com restauração aqui, ó, que é um trabalho bem legal, pode fazer muita coisa. Então, assim, é respeitar a arte, valorizar esse passado sem olhar para o futuro, porque também a gente quem é novo, quem é jovem, tem que procurar. Eu estava conversando antes, só para finalizar, eu lembro o Maílson, que é o Maílson Furtado, um escritor, um poeta, que ele ganhou o prêmio Jabuti, acho que em 2019. Ele é de uma cidade chamada Varjota, lá do Ceará. E quando ele ganhou o Jabuti, todo mundo falou, nossa, essa pessoa ganhou, que legal. Ah, deve ser um cara lá do interior do Ceará, daquela cidadezinha lá no fim. Aí a gente conversou, falou, rapaz, o povo acha que a gente mora no meio do nada. Aí ele falou, eu cresci ouvindo rock, ouvindo Legião Urbana, sabe, indo no cinema. Eu acho que é muito o que acontece com vocês aqui. Então é isso, é saber trabalhar isso, esse novo, e valorizar Paracatu também nisso. Falar, eu sou de Paracatu, eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa que eu estou no mundo. Eu estou aqui, tem muita coisa legal, tem uma juventude massa. Né? Ontem eu estava vendo batalha de rima, capoeira, tudo isso que acontece aqui é o que tem no Rio, em São Paulo, sabe? Não é diferente de nada. Então, a gente, às vezes, olha meio que, eu estou na minha cidade aqui, não tem nada, é pequenininho. Aí você vai lá para o centro de São Paulo falando, gente, isso aqui não tem nada também. Ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada, porque a gente não consegue, né, chegar em nada. Então, acho que é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu quero fechar só com um poeminha curto que eu fiz para um cara chamado Mário Pedrosa, que é um pesquisador, um crítico de arte na época da construção de Brasília. Era um crítico que ele falava que Brasília era exatamente isso, esse oásis, né, na arquitetura, né, era uma forma de um oásis que chegava no sertão, e isso foi feito na África, muito em alguns países, quando você constrói uma cidade em nada e depois vai conseguindo povoar e trazer as pessoas. Né? E com isso ele até cunhou o termo chamado de Brasília, a síntese das artes, que a gente nunca sabe se isso já aconteceu, vai acontecer, mas é interessante. E aí eu fiz um poema que falava disso. De certo, nada há por perto, além desse oásis em forma de deserto. É isso, gente. Fico por aí. Elci, meu nome, em nome de toda a diretoria da Academia de Letras, de toda a estrutura do FLI Paracatu, a gente agradece muito a sua disponibilidade. Há de se dizer, gente, né, e parabenizar, o Elcio veio de forma independente, né, nós não tínhamos mais recurso para investir na vinda dele, e ele topou a empreitada, né, e eu acho que nos brindou, nos presenteou com uma hora de vontade de falar mais, de conversar mais. E fiquem à vontade, o Elcio vai estar aqui esse final de semana, hoje ainda, até amanhã, né? Quem quiser conversar com ele por aí, estaremos todos aqui pelo Centro Histórico, né? Acho que é importante a gente fortalecer também esse movimento. Muito obrigada, Elcio. Olha, só com chamar. certeza. Lavoisier, a minha cabeça já está aqui, ó, nos projetos que a gente pode te inserir. Me chama que eu volto, eu adoro. E assim, como você falou, né, um investimento próprio, a gente tem que fazer isso, assim, correr atrás, porque essa vida nossa é dura, assim, abrir um espaço, a gente vem, às vezes a gente consegue passagem diária, cachê, quando não consegue, a gente vê que a oportunidade é legal. E isso aqui eu vi, assim, valeu super a pena, sabe? Essa uma hora aqui eu já pagou, né? Já valeu muito ter vindo aqui, e eu estou aqui até amanhã. A gente se encontra por aí pelas ruas, pelas conversas. Muito, muito, muito obrigado, gente.
Se você quiser permanecer aí, eu vou fazer uma troca e deixar o Lavoisier, então, assumir aqui o meu espaço, Lavoisier, para você, então, conversar com o pessoal, né, fazendo essa leitura dramatizada do Buriti. Fica aí, Welson, eu que vou sair. Ah, então tá bom. Então venha. Então venha, Lavoisier. Eu vou ficar ali agora de público assistindo. Eu sou a moda antiga, muito prazer. Prazer, meu amigo. Você gostou da moda antiga? Tá perdido, eu olhar no olho assim. Seja bem-vindo. Obrigado. E você, como os demais aqui, que alguns que eu não conheço, todas as pessoas de fora, eu também vou fazer uma oferta de um poema que já foi desfile na cidade, já foi tema de vestibular e hoje está na entrada da nossa prefeitura nova. Paracatu pede passagem. Era uma vila morena, toda enfeitada de penas, nos congos, nas tapuiadas, negras desciam as calçadas, nas noites enluaradas, nos tempos do chafariz. Toca o sino na matriz, a tarde cai de matiz. No tempo feito de ouro, Vila do Príncipe Louro, que os anos se contradizem. Hoje a cidade morena deixou de vestir de penas, de cantar seu bangolê. Eu queria tanto ver seu nome virando hino, e a terra de Afonso Arinos me transformou no menino que a viu hospitaleira crescer. Tem um sino, tem um sobradinho ali, de lá outro casarão. No portão velho do templo tem um sino com saudades, que repica com vontade de voltar. Amor não precisa idade, hoje ela é dona do zinco. Vem, passageiro, vem cá, temos amor para dar. Ouro também no baú, tem muita coisa que ver, quem venha para Paracatu. Obrigado, gente. Voltei ao seu pensamento aqui. É isso aí. Agora, voltando ao que o nosso colega aqui disse, maravilhosamente bem, mexeu comigo. Eu praticamente fui o fundador da Casa de Cultura. Fui chamado de louco quando isso era impossível. Ninguém tinha dinheiro, a casa quase no chão. Eu voltando de um ensaio, porque eu faço teatro, devia ser umas 2h da manhã e eu entrei lá dentro. Naquela época você podia andar na rua assim, sem problema algum. Hoje não pode mais. Então, a destruição do passado implica a desvalorização do presente e a incerteza do futuro. É como ele disse, primeiro é a raiz, primeiro é a base. Por isso que eu respeito o nosso primeiro e amo ele de paixão. Acho que se nem fosse ele, eu não estaria aqui. E cadê o Nelson? Onde é que ele sentou? Ah, está ali. Eu não enxergo muito bem, já estou ficando velho. Nem vou falar a minha idade, não. Faça de conta, vamos tirar isso aí fora. Deixa o sonho ficar primeiro, dentro da literatura e dentro da vida. Que se a vida faltar o sonho, falta tudo, a gente deixa de viver. Por isso a ficção é fundamental ter. Se bem que eu estou escrevendo um romance histórico, mas dentro do histórico você pode viajar, respeitando o que foi realidade, o que foi fato. E não está fácil para mim. Foram 30 anos de pesquisa, porque o meu personagem central, principal, virou lenda. E virando lenda, ficou mais difícil ainda. Mas eu estou conseguindo chegar ao fim. Prosa não é fácil. Se poesia não é fácil, prosa também não é não. Escrever é um ato de certeza. Ou você tem talento ou não tem. Você tem que correr atrás do seu eu. Poesia é eu. O eu sou, eu quero, eu posso, eu faço. Se faltar isso, tchau. Não existe não. Vira uma fantasia sem fundamento. Bom, eu queria falar mais um pouquinho de patrimônio histórico,
que é brigas em cima de brigas, incompreensões em cima de incompreensões. Ô meu amigo de Brasília, você vai deixar seu contato direto com o Dani, que eu vou te ligar, e vou lá te visitar. E você vai ver uma placa que eu ganhei de presente dentro do Memorial JK. Um poema bem moderno, que conta a história de Brasília. Você falando do candango aqui, me veio tudo à tona. E sabe quem colocou esse poema lá? Dr. Afonso Arinos de Melo Franco, o sobrinho que foi senador da República. Me mandou uma carta linda, me roubaram a carta. Um jornal aqui, que não existe mais, me pediu emprestado e consumiu a carta. Bom, gente, vocês já sabem que Afonso Arinos foi o primeiro sangue, foi o primeiro passo. E a mãe dele tinha descoberto isso sem saber por quê. O passo dado para a criação do sertanismo brasileiro. Não foi Guimarães Rosa, não. Quando Guimarães Rosa apontou com todo respeito, ele já tinha deixado todos os caminhos abertos. Afonso Arinos, quando menino, quando ele foi embora daqui, de Paracatu, lá para a cidade de Goiás, hoje é ocupada pelo IFAM, lá de Goiás, a casa do bispo, ele morou lá, com o pai, que foi juiz de direito. E ele e a Frânio, os dois filhos, foram para lá. O que aconteceu? Nessa ida, tudo a cavalo, tudo longe, tudo difícil, não tinha pontes, rios cheios, era tudo muito complicado. E nas minhas pesquisas, Elcio, eu encontrei a morte de um tio dele, de Afonso Arinos. Peguei e perguntei a esse homem, mas por que será 3 Afonsos na família? Por que essa adoração com Afonso? A Ana Leopoldina, a mãe do Afonso Arinos, tinha um irmão, adolescente ainda, chamado Afonso. E era louca com ele, tinha aquele amor, aquele fervor. E o pai queria que ele fosse estudar em São João del Rei. E ele foi no lombo do burro, filhinho de papai, mas naquela época não tinha esse termo. E aqui, próximo de Paracatu, tem uma cidadezinha chamada Guarda-Amor. Tem lá a Serra dos Pilões, que foi até do meu pai. O que aconteceu? Ele colocou o texto nesse livro dele. Eu folheando lá, lendo tudo, olha para aqui, que eu estou com vontade de ler, né? Só faço as coisas quando tenho vontade. Sem vontade não tem graça. E vi o texto. Falei, meu Deus, eu tenho que encontrar esse lugar. Pois eu fui lá, cheio de carrapato, foi eu e meu irmão, encontramos o lugar. O túmulo onde o tio de Afonso Arinos, chamado Afonso, foi sepultado. E aquilo que você colocou muito bem, agora voltando ao assunto do Buriti perdido, não tem U. Eu me lembro, eu devia ter 10 anos, quando li pela primeira vez o Buriti perdido. Olha eu colocando o texto, né? É um prosoema ou poema em prosa. Eu gosto de falar prosoema porque eu acho chique e acho moderno. E na faculdade, quando ouvi isso, esqueci de falar até meu nome, né? Porque eu não gosto de falar de mim, não. Detesto falar de mim mesmo. Mas meu nome é Lavoisier Wagner Albernaz dos Santos. 3 nomes estrangeiros. Lavoisier é francês, mas sou genuinamente paracatuense. Apesar de ter vivido um período por lá. Pessoal, eu não decorei o Buriti Perdido, porque um texto grande, a gente vai envelhecendo, e os problemas da vida vão tomando conta, as realidades difíceis e as decepções também.
Isso é muito duro. Na hora que você estava falando aqui, minha mente voltava sempre no que precisava. A questão da educação patrimonial. Tem que ter muito cuidado com isso. Quem não tem competência para fazê-lo, é melhor calar a boca do que tentar educar criança com mentira. Eu não queria dizer isso, mas acabei dizendo. Eu não sei se vocês serão futuros professores. O homem é composto de muita coisa e ele é sempre produto do meio. Não adianta. Ele é produto do meio, querendo ou não. Eu disse que eu não consegui decorar, porque quando Daniela me falou, o tempo que é o Senhor de todas as causas, seria um orgulho muito grande para mim ter decorado esse texto, Buriti Perdido, e ele está inclusive em português arcaico. Esqueci de dizer que eu sou formado em letras, fiz pós-graduação em língua portuguesa pura. E ele disse maravilhosamente na beleza. Olha, eu estou na minha mão, pessoal, a mais bela página da literatura portuguesa no Brasil, da literatura brasileira. Enganei aqui. Então não é Lavoisier que está dizendo isso, não. Foram os críticos literários que disseram. E ele tem um livrozinho simples, mas é gigante. O livro é gigante, chamado Pelo Sertão. E eu comecei a falar da Ana Carolina, uma pessoa no sair aí me chamou a atenção. E, seguinte, ela, olha, procurando, cadê o Afonsinho? Cadê o Afonsinho? O Afonsinho sumiu. Quando ela ia ver onde é que o Afonsinho estava, montado nas celas dos peões, nos troncos de árvores. Era Deus já preparando o gigante da literatura brasileira. O homem que ia ser o pai do nosso sertanismo, ao vivo e a cores. Toda a literatura, no meu conceito, ela é vivida, mesmo que ela seja ficcional. A ficção não vai existir sem a realidade. Uma depende da outra. Para ter beleza, para ter arte, não é fácil. E você está me pedindo outro poema, mas eu vou declamar no fim. Eu conheci nos seus olhos aí. Então vamos lá. Velha palmeira solitária, testemunha sobrevivente do drama da conquista, que de majestade e de tristura não exprimes, venerável epônimo dos campos. No meio da campina verde, de um verde esmaiado e merencório, onde tremeluz e às vezes as florinhas douradas do alecrim do campo, tu te ergues altaneira, levantando ao céu as palmas tesas, velho guerreiro petrificado em meio da peleja. Tu me apareces como poema vivo de uma raça quase extinta, como a canção dolorosa dos sofrimentos das tribos, como o hino glorioso de seus feitos, a narração comovida das pugnas contra os homens de além. Por que ficaste de pé quando teus coevos já tombaram? Isso é lindo. Nem os rapsodistas antigos, nem a lenda cheia de poesia do cantor cego da Ilíada comovem mais do que tu, vegetal ancião, cantor mudo da vida primitiva dos sertões, atalaia grandioso dos campos e das matas. Junto de ti, passe tranquilo o touro selvagem e as potrancas ligeiras que não conhecem o jugo do homem. São teus companheiros
De quando em quando, os patos pretos que arribam ariscos das lagoas longínquas, em demanda de outras mais quietas e solitárias. E que dominas, velha palmeira, com tua figura ereta, queda e majestosa, como a de um velho guerreiro petrificado. As varas de queixadas bravios atravessam o campo e, ao passarem junto de ti, talvez por causa do ladrido do vento em tuas palmas, redemoinham e rangem os dentes furiosamente, como rufar de tambores de guerra. O corcel lobuno, pastor da tropilha, à sombra de tua fronte, sacode vaidosamente a cabeça para arrojar fora da testa a crina basta do topete que lhe encobre a vista, relincha depois, nitre com força, apelidando a favorita da tropilha que morde o capim mimoso da margem da lagoa. Junto de ti, à noite, quando os outros animais dormem, passa o canguçu em monteria. Quando volta, a carne da preia lhe ensanguenta a false, e seu andar é mais lento e ondulante. Talvez passassem junto de ti, há 2 séculos, as primeiras bandeiras invasoras. O guerreiro tupi, escravo dos de Piratininga, parou então estático diante da velha palmeira e relembrou os tempos de sua independência, quando as tribos nômadas vagavam livres por esta terra. Poeta dos desertos. Cantor mudo da natureza virgem dos sertões, Evoé. Gerações e gerações passarão ainda antes que seque esse tronco pardo e escamoso. A terra que te circunda e os campos adjacentes tomarão teu nome, ó epônimo, e o conservarão. Não aguento, Brasília fez isso. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua, talvez uma grande cidade se levante, na campina extensa que te serve de soco, velho Buriti perdido. Então, como os hoplitas atenienses cativos em Siracusa, que conquistaram a liberdade enternecendo os duros, senhores da narração das próprias desgraças. Nos versos sublimes de Eurípides, tu impedirás, poeta dos desertos, a própria destruição, comprando teu direito à vida com a poesia selvagem e dolorida que tu sabes tão bem comunicar. Então, talvez uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tens movido ao amor e à poesia, não permitindo a tua destruição, fará com que figures em larga praça, como monumento às gerações extintas, uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos desta terra. Afonso Arinos. Obrigado. Olha, eu tentei fazer uma leitura intertextual aqui, mas a nível de vocês, não a nível do poeta, nem do Silvano, nem da menina lá, mas vamos lá. Olha aqui, nós temos palavra como tristura, é um termo totalmente artístico, que é a tristeza, né? Venerável, epônimo, todo mundo sabe o que é epônimo? Epônimo é o herói grego ateniense, ou um magistrado, depende do que foi usado aqui. O verde esmaiado, um verde triste, que geralmente a palmeira envelhece, quando não tem água perto dela,
ela pode morrer. Se tem água muita nos pés dela, ela morre do mesmo jeito. Então, Buriti gosta é da lama. Merencório, triste e melancólico. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Pugnas contra os homens de além. É um combate. É uma luta pelos seus direitos. Que Afonso Arinos, quando o coração mandava, ele ia longe demais. Eu comecei dizendo uma coisa e veio outra no início da minha fala. O seguinte, eu tinha 10 anos quando li o Buriti, olha, quando li Buriti Perdido, pela primeira vez. E me recordo que eu não sei se foi doutor Afonso Arinos, sobrinho dele, que tirou isso. Já procurei, nunca mais vi, nem no Rio de Janeiro, nem em canto algum. Eu consegui ver um trecho, Silvano, que fala assim. Ele diz o seguinte, porque ficasse de pé não, dos teus coevos eu já falei aqui no texto, esse ficou. É o seguinte, quem te plantou sozinha em meio da chapada, como ilha perdida em meio do estuário? Eu achei lindo, mas eu não consegui entender por que tiraram dessa página. Ou se foi a própria Academia de Letras, com autorização da família, porque ele foi embora em 1916. Coevos são irmãos, são as outras palmeiras que naturalmente deviam ter a mesma idade e foram morrendo tudo. Ele ficou para transformar no texto essa pergunta linda. Ô, gente, não estou fazendo propaganda não, porque eu amo esse homem de paixão. É de paixão mesmo, eu não o conheci. Mas ele tomou conta do meu coração de uma forma que, se ele não fosse meu patrão, eu não estaria aqui não. Sem querer desvalorizar ninguém. E tem um cearense que eu também amo de paixão. Vamos ver se você descobre. Quase contemporâneo. José Martiniano de Alencar. Aquilo foi um poeta. Mais que um prosador, ele foi um poeta de grande intensidade. Bom, a menina também dá notícia ali, que eu não posso falar mais, só tem 5 minutos. Vocês é que mandam, ou eles que mandam, não sei. Oi? Bom, aí ele fala aqui no corcel Lubu, no Lubu não é negro. O corcel é que não cabe dentro do regionalismo. Por quê? Não é uma palavra sertaneja. Mas ele quis, em sua metáfora, engrandecer um cavalo e pôs um cavalo inglês. Ele é praticamente inglês, que está ali no quadro, que eu não podia deixar de colocar, não podia colocar o Buriti sozinho. Foi bom para mostrar a diferença de imagens e as diferenças de veículos. A literatura é outro veículo, como a imagem manifestada, pintada, é outro diferente. Então, a gente choca quando vê algumas que ficou um excesso de coisas, mas eu quis colocar no viver da página tudo que ele falou. Foi um prazer muito grande, eu não vou delongar mais. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, tem tempo ainda, rapidinho. Pode. Eu fiquei curioso de saber esse trecho retirado aí. Eu também fiquei. Porque ficou na minha mente. Ele nunca saiu. E eu nunca o encontrei mais. Sabe? Você tem esse trecho de quando? Eu já tem muitos anos já. Estou velho já. Da boca para fora, viu? Você fica caladinho aí. Ô, gente, um abraço no coração, um beijo bem grande,
Quem quiser falar comigo, estou sempre aqui na academia. A academia tem meus contatos, tudo isso, viu? Você também foi um prazer grande. Gostei muito das suas colocações, tá? Dentro da literatura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecer, então, ao professor Lavoisier, todos vocês que aqui estão. A professora Daniela, ela pede desculpa, que ela teve que se ausentar um pouco, porque ela representa a curadoria do FLI Paracatu, e nesse momento lá no palco principal, lá na tenda principal, está acontecendo, então, a premiação do concurso de redação, e ela teve que ir lá para representar a curadoria, tá bom? Pediu desculpa ao professor, ao poeta que esteve aqui também, e a vocês. E daqui a pouco, às 11 horas, nós teremos, então, uma mesa redonda muito importante, que ela traz o seguinte tema: a história de Paracatu na outra margem da Praia do Macaco. Tá? Eu vou participar